E aí, tudo bem? Descansou? Deu uma espairecida? Pronto para voltar? Firme e forte? Bora lá. Direito tributário. Ah, professora, mas as noções bem básicas, coisa bem leve que eu vou trazer para vocês. Até para você ter conhecimento do que é tributo, o que é taxa, né? Como que é a arrecadação, para que serve essa arrecadação, para que serve cada um. Tranquilo? Não é nada muito drástico, nada muito aprofundado, como eu disse lá atrás também não. Beleza? Vamos lá. Primeiro, o que é o direito tributário? É o ramo do direito público. Lembra do direito público e do direito privado? Se você não lembra, dá uma pesquisada lá no material, dá uma olhada lá que a gente já falou qual que é a diferença. Voltando. Direito público que rege as relações entre o Estado e particulares decorrentes da atividade financeira do Estado no que se refere à obtenção de receitas, tributos. Nossa! Então, é o ramo do direito que vai falar como é que vai ser arrecadado o tributo, como é que vai ser arrecadada a receita que o Estado recebe, né? E o Sistema Tributário Nacional é mais ou menos o que diz o direito tributário. O Sistema Tributário Nacional é o conjunto de normas que tem como finalidade instituir e arrecadar as receitas, os tributos, certo? Sistema Tributário Nacional é o conjunto de normas que tem por finalidade instituir e arrecadar os tributos para ter receita no Estado. Ai, professora, mas precisa de dinheiro? Lógico. Como é que mantém? Esquece a parte do que a saúde não está muito bem, talvez, a educação também não está lá, essas coisas. Esquece. Assim, para manter toda essa estrutura que nós temos no município, no Estado ou no país, precisa de dinheiro, assim como você precisa de dinheiro para administrar a sua casa. Então, por isso que nós pagamos nossos impostos. Receita. Tinha lá no comecinho do nosso slide e tem aqui também. E não é receita de bolo. Receita é o ingresso de dinheiro nos cofres públicos. É o que o governo recebe de dinheiro, como ele recebe. E elas são divididas em entradas provisórias e entradas definitivas. As provisórias são as que não são destinadas a permanecer lá nos cofres públicos, como por exemplo um calção, um depósito de calção. E as definitivas são as que se realizam por meio da cobrança de tributos ou de preços públicos. Por exemplo, o IPTU que você paga é um dinheiro que vai permanecer no cofre público e que o governo pode utilizar, o governo entende sempre como a administração pública. Não estou falando do governador aqui do Estado, do governo aqui só do Estado, mas quando eu falar de governo tributário, sempre pensa na administração do país, ou do Estado, ou do município, não algo isolado só do governo daqui do Estado, beleza? Então, é algo que o governo pode destinar, por ser definitivo, ele pode dar o fim necessário ou o fim adequado para ela. Receitas tributárias são obrigatórias, porque seu pagamento decorre de lei. Então, a lei determina que seja paga, você é obrigado a pagar. Aquele tributo, não vai ser tributo agora, mas aquele tributo que você paga, aquele imposto, você é obrigado a pagar, porque a lei manda. Professor, e se eu não pagar? Lembra que eu falei que a lei ela é imposta e que caso não seja cumprida, ela prevê sanções? Se você não pagar tributo, tem as sanções, tem a multa, dependendo aí tem a execução fiscal, depois dependendo pode ter uma penhora de bens, então tem as sanções para serem aplicadas no caso de não pagamento, porque é um pagamento obrigatório. Aí, uma outra definição para você, fisco. Já ouviu com certeza falar no jornal que o fisco, não sei o que lá do fisco, cuidado com o fisco. Fisco é a denominação dada ao Estado enquanto este desenvolve atividade de tributação. Então, o fisco é o Estado lá, enquanto ele está tributando, enquanto ele está criando um tributo, cobrando um tributo ou fiscalizando um tributo. Contribuinte é você, pessoa física ou jurídica que recolhe qualquer espécie de tributo. Então, todos nós somos contribuintes. E o tributo, ele é um gênero que comporta as seguintes espécies: o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório, e as contribuições sociais.
A definição de tributo, ela está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que nos traz a seguinte definição. Tributo é toda prestação pecuniária. Espera aí que eu vou grifar algumas coisas para vocês conseguirem assimilar melhor essa definição. Então, pecuniária, compulsória, em moeda, ou o valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato lícito, ou seja, que não seja uma punição, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o tributo é tudo que você paga em dinheiro, né? Dinheiro não, perdão. Tudo que tem um valor financeiro. É compulsório porque ele é obrigatório. Lembra que eu falei lá atrás que o pagamento da receita ele é obrigatório? O tributo é uma receita, então também é obrigatório. E o próprio artigo 3º traz que ele é obrigatório. Você tem que pagar e pronto, acabou e final. Em moeda, em dinheiro, né, em qualquer tipo de dinheiro, ou cujo valor nela você consegue exprimir. Então, você não pode pagar um tributo com prestação de serviço. Não, pode pagar um tributo com prestação de serviço, mas você não pode pagar um tributo com algo que você não possa expressar o valor em moeda corrente. Para que o Estado possa cumprir seu papel primordial, é necessário obter recursos financeiros. Foi o que eu falei no comecinho lá da aula. Ele tem que ter dinheiro para poder cumprir o seu papel. Provenientes, da maioria das vezes, dos tributos arrecadados, para poder prestar os serviços que atendam às necessidades públicas. Então, para fornecer a educação, a saúde, a segurança, o lazer, é necessário que ele recolha tributo. Eu sei que é caro, eu sei que é alto, eu sei que é revoltante, eu sei que a gente não vê aplicação direito na maioria das vezes, mas é necessário que seja recolhido para que o governo tenha meios de administrar, né, a sociedade. Esses recursos são transformados em bens e serviços, tais como escolas, educação, saneamento e etc. Mais uma vez, não se revolta, eu sei que talvez não seja da melhor forma, mas a lei está aí e é nossa obrigação. E dentro das espécies de tributo, lembra que eu falei que tinha ali atrás, né, alguns tipos? Vamos falar agora do imposto, que é o mais conhecido, o mais falado e o mais temido. É uma contribuição em dinheiro arrecadada pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal e pelos municípios para atender necessidades públicas sem a obrigatoriedade de retribuição direta àquele que paga. Bom, os impostos eles são cobrados visando unicamente o interesse público e terão caráter pessoal. Por que lá atrás eu falei que eles não são, não são retribuídos de forma direta àquele que paga? Porque o imposto que você paga, o imposto que eu pago, que a gente paga, seja ele um IPVA, um IPTU, um imposto de renda, ele não é revertido para mim, só para a professora Camila ou só para você que está me assistindo. Ele é revertido para toda a sociedade. Então, por isso que ele não é diretamente revertido para aquele que paga. Mesmo porque o interesse dele é público, certo? E eles terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Como assim, professora? Se o cara ganha lá 200 mil reais, 400 mil reais por ano, ele não vai pagar menos imposto do que o que ganha 40 mil, ou 20 mil, ou 12 mil. Então, cada um paga o imposto de acordo com a sua capacidade financeira. O carro, que é 2017, não vai ter um imposto, não vou nem falar de ano, vou falar com relação a valor. Um carro que vale 70, 60 mil, ele não vai ter o mesmo valor de imposto que um carro que vale 15 mil, beleza? Então, por isso que ele é pessoal, vou usar a caneta de novo, que ele é pessoal e é graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Então, você paga teoricamente de acordo, teoricamente não, é de acordo com o que você pode pagar. E aí nós temos, dentro dos impostos, nós temos o imposto de renda de pessoa física, o imposto de renda de pessoa jurídica,
o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, o ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Lembra que há um tempo atrás teve uma... eu não sei qual tipo que foi, se foi uma lei, enfim, algo que reduziu o IPI ou que isentou o IPI, que trouxe bastante, baixou bastante o preço de muito produto. Teve um tempo de redução de IPI para linha branca, por exemplo, onde fogão, geladeira e outras coisas domésticas brancas de cor branca eram mais baratos, enfim, esse IPI aí, que é sobre produtos industrializados, referente à indústria. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o COFINS, que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Ixi, negócio de Seguridade Social, você deve ter ficado confuso aqui agora, né? Mas todo mundo contribui para a Seguridade de uma forma ou de outra. Mas deixa isso daí para outro tipo de curso, que no seu curso não tem essa questão da Seguridade. Convido você a dar uma olhada, dar uma pesquisada, para saber qual tributo vai para quem. Eu acho que... Deixa eu só ver uma coisa. Não trago aqui, não trago. Então, dá uma olhadinha, vê que quem pode cobrar o IPVA, quem pode cobrar o ITR, quem pode cobrar imposto de renda. Dá uma olhadinha para você ver qual dinheiro que vai para o município, qual que vai para o estado, qual que vai para a federação, né? E ver certinho qual a competência de cada um. Por curiosidade, para que você tenha conhecimento também. Dentro dessas espécies de tributos, nós também temos a taxa. Com certeza você já pagou alguma. Pensa aí, que você vai ver agora o que é. Taxa é um tributo pago por um serviço que utilizamos ou que está à nossa disposição e que gera despesa para o poder público. Lembrou de alguma? Será cobrada em razão de de um serviço público específico e divisível, cujo conceito está descrito no artigo 79 do Código Tributário Nacional. Dá uma olhadinha lá no artigo para você saber. Por exemplo, agora você vai com certeza reconhecer alguma dessas. Taxa de recolhimento de lixo urbano, o pedágio, o licenciamento de veículo, a taxa de iluminação pública. Então, é um tipo de tributo também. Só a questão do específico e divisível. Porque, por exemplo, a taxa de iluminação pública, você paga pela iluminação pública, certo? E com base no seu... Agora eu não lembro se é no seu gasto, enfim. Tem uma tarifa lá, uma tabela para que você pague aquela taxa. A taxa de recolhimento de lixo urbano tem um valorzinho lá e é para o recolhimento do lixo urbano. Então ela é específica, o serviço público dela. O pedágio, você paga pela via que você está usando, então é específico, beleza? Divisível porque cada um paga também de acordo com o seu uso. Contribuição de melhoria. Essa, eu ia falar que hoje em dia está difícil de ver, mas ainda se vê sim. Contribuição de melhoria é um tributo que você paga, pago pelo proprietário que teve seu imóvel valorizado pela construção de obras públicas. Vamos supor que passou asfalto na frente do seu imóvel. E aí, lógico, seu imóvel sofreu uma valorização porque não tinha asfalto e agora tem. Ou passou rede de esgoto, ou construiu uma escola próximo, ou uma praça. Então, se seu imóvel foi valorizado por causa de uma obra pública efetuada próximo a ele, você deve pagar essa contribuição chamada de contribuição de melhoria, também um tributo. E aí nós temos, e eu vou passar para vocês agora, os tributos que são utilizados nas operações com mercadorias. Então, o que você paga quando você está trabalhando com mercadorias? São os tributos que guardam proporcionalidade com o preço da venda ou dos serviços prestados, mesmo quando o respectivo montante integre esse preço. São eles o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O ICMS é esse nome, tudo aqui naquela siglazinha ali, tá? O imposto de importação e o imposto de exportação.
Temos também o PIS, que é o Programa de Integração Social, na parcela incidente sobre a receita bruta de vendas e serviços. Então, você vendeu ou prestou serviço, também paga o PIS. E o COFINS, também já devem ter ouvido falar, né? COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a gente falou ali atrás. O antigo FIN Social, Fundo de Investimento Social. Então, toda vez que você, quem tem uma empresa sabe, né? Toda vez que você compra e vende, dentro dos seus tributos que vocês pagam ali, o que você paga ali, tá lá o PIS e o COFINS também. Beleza? Esse é o nosso último slide dessa nossa aula de tributário. Vamos falar agora um pouquinho sobre a legislação aduaneira. Vamos falar sobre a questão das fronteiras, das mercadorias que entram, que saem, da circulação de pessoas nas nossas fronteiras. Legislação aduaneira pode ser compreendida como as normas que regulam os procedimentos de controle e fiscalização das mercadorias e veículos que entram e saem do território aduaneiro. Então, o principal foco da legislação aduaneira é o controle e fiscalização da importação e exportação de mercadorias, realizado principalmente pela Receita Federal. Então, você pode observar que nas fronteiras, vamos lembrar que perto, nosso aqui, nós temos a Bolívia e nós temos o Paraguai. Então, tem lá o postinho da Receita Federal para controlar o que entra e sai de mercadoria. Seja a mercadoria ou seja o veículo também. Quando você também... deixa o outro exemplo para lá. Fica com o exemplo das fronteiras daqui, que é a fronteira mais fácil de vocês assimilarem. Território aduaneiro, para que vocês saibam o que ele é dividido entre zona primária e zona secundária. A zona primária ela é composta por portos, aeroportos e pontos de fronteiras alfandegados. A zona secundária é formada pelo restante do território aduaneiro. Na zona primária é que devem entrar no Brasil todas as pessoas, aí você lembra de novo, você já foi na Bolívia, já foi no Paraguai, aliás, na Bolívia é mais fácil de vocês lembrarem ainda, de visualizarem a cena, porque eu falando, eu visualizo, daquela fronteirazinha lá, aquela parte onde tem as cabinezinhas dos fiscais, o que você tem que passar com o carro ou a pé, declarar para onde você está indo, o que você está fazendo, enfim. Então, na zona primária que passam todas as pessoas, bens e veículos. E também devem sair as pessoas, os bens e os veículos. As exceções são as pouquíssimas como a energia elétrica e o gás, que não passam pela zona primária. É onde a aduana exerce seu poder de fiscalização de forma mais rigorosa. Então, por isso que tem lá a fiscalização da Receita Federal no aeroporto, no aeroporto e nas fronteiras secas que nós temos aqui, a fronteira ali, por exemplo, voltando de novo no exemplo da Bolívia e do Paraguai. Então, por isso que tem lá um fiscal da Receita Federal cuidando para ver quem entra, quem sai e que mercadorias circulam. Quem vem de voo internacional também passa por uma fiscalização. Geralmente, aeroporto de São Paulo, Brasília, acho que Fortaleza também agora tem, mas os aeroportos que têm os voos internacionais têm uma fiscalização da Receita Federal bem rigorosa. Aquela questão de revistar a mala, sabe? Pessoal que veio lá dos Estados Unidos ou de algum outro país e traz aquelas coisinhas lá dentro da mala, então, que aí passa pela fiscalização sem pagar imposto, sem pagar tributo, e que o pessoal fiscaliza, abre às vezes, viola mesmo a mala para poder ver. Então, é a fiscalização que é exercida de forma mais rigorosa, justamente para evitar que entre coisas ilícitas e também que entre mercadorias ou produtos sem o devido pagamento tributário. Na zona secundária também circulam alguns veículos e mercadorias estrangeiros e por isso também há um controle aduaneiro e a aplicação da legislação aduaneira, porém é de forma menos intensa, porque a mais intensa é na zona primária, que são portos, aeroportos e... vamos voltar lá, porque eu também não lembro. Portos, aeroportos e fronteiras. Duas definições interessantes para vocês, tenham conhecimento, é quem que é importador e quem é exportador. E a lei que regulamenta a legislação, a questão aduaneira no Brasil, traz no artigo 16 a definição de importador e de exportador.
sendo que importador é quem, em seu nome, importa mercadorias para o território aduaneiro, trazendo-as consigo ou por meio de terceiros. Então, todo mundo que traz de fora algo no seu nome para o Brasil é um importador. Já o exportador é quem, em seu nome também, isso aqui você pode considerar pessoa física ou jurídica, exporta mercadorias do território aduaneiro, levando-as consigo ou por meio de terceiro. Então, quem leva, ou a empresa que transporta, que faz, que exporta laranja, que exporta carne, é o exportador. Importante que vocês saibam também que, com relação à legislação aduaneira, existe o regime aduaneiro especial. Esse regime aduaneiro especial, ele vem facilitar o comércio entre os países. Então, ele é aplicado para atender algumas peculiaridades que fogem à regra geral de arrecadação de tributos para importações e exportações. As peculiaridades são de ordem econômica, logística ou simplesmente para facilitar o comércio. Então, existe uma carga tributária diferenciada, uma forma de entrar mais facilitada, dependendo do tipo de comércio, do tipo de produto ou do acordo também que tenha com outro país. E os regimes aduaneiros especiais são aqueles por meio de que, em regra, as mercadorias entram no país com a exigibilidade dos produtos suspensos. Então, tem a situação que eu falei, mas em regra as mercadorias vão entrar no país com a exigibilidade dos tributos suspensos. Por exemplo, a cota, você que já foi para o Paraguai, sabe muito bem que existe uma cota de mercadoria que você pode trazer sem que tenha uma tributação. Então, é um regime aduaneiro especial. Você passa pela fiscalização, porém, se estiver dentro da cota, você não precisa declarar e não precisa pagar o imposto. Isso serve para facilitar o comércio entre os países. Beleza? Se quiserem saber mais um pouco sobre a legislação aduaneira, tem aqui eu acredito que está no material de vocês também. Esse aqui é o endereço do site, o link do site, com o decreto-lei que fala sobre, que regulamenta a legislação aduaneira. Beleza? Então, dá uma descansada, tá tudo bem por aí? Então, dá uma descansada, dá uma respirada, toma uma água, enche de gás e bora para o nosso último bloco. Vamos terminar nosso conteúdo com o meu xodózinho, que é o direito do trabalho, beleza? Aguardo você bem animado, bem disposto. Até mais!